tarde, a gente está aqui no mais um Gente Como a Gente, Simples Como a Gente. E hoje eu tenho o privilégio e a alegria de estar com a Zia, mais conhecida como Zilda! Zilda! Gente, só quem é muito perto sabe o que significa isso. É um prazer estar aqui com você hoje, Gi. Uma honra, de verdade. Amém. Obrigada por me dar esse privilégio de estar aqui conhecendo vocês, público do Gente Como a Gente. Isso mesmo, vamos ventilar isso para que cheguem mais pessoas escutando histórias lindas de pessoas lindas de Deus como a Zilda. E a Zilda, ela faz parte da nossa vida, da nossa história. E quando eu falo isso, estou falando minha e do Alê, e da conversão, e de todos os desafios que a gente viveu, e até do nosso casamento. Essa mulher tem história para contar. Ah, eu tenho bastante, mas aqui você vai conduzir, né? O que você falar aí. Gente, a gente como a gente vai falando assim, ó. Bom, então eu tô à vontade. Você tá mais do que à vontade, você tá em casa, Zi. Olha, eu conheci a Gi, foi uma das coisas mais incríveis que eu posso dizer que eu vivi. A Giovana é uma pessoa exatamente como vocês têm acompanhado aqui no Gente Como a Gente. E o Alê é uma pessoa especial, faz parte da minha família. A gente tem realmente muitas histórias para contar, assim, sensacionais. Então, gente, a Zilda, ela tem um ministério de intercessão já há muitas décadas, vamos dizer assim. E há alguns anos atrás, acho que uns 30 quase anos atrás, né, Zi? É, talvez por aí, uns 30 Mais ou menos, o Senhor levantou ela em um grupo de pessoas para orar por artistas. Exatamente. Os mais difíceis, né? Foi uma jornada bem interessante, porque eu tinha um grupo de amigos, né, que amavam evangelização, e os artistas eram um grupo que a gente gostaria de ver, né? Como hoje a gente tem tantas pessoas dessa área que estão com Jesus, né? E aí a gente fez uma lista de 100 pessoas e o nosso grupo, ele se reunia toda quarta-feira, chamava 40 semanas, porque foi uma gestação mesmo. E à noite a gente saía pela noite para tentar abordar esses artistas. E eu trabalhava no meio artístico na época, eu era produtora artística, e um dia eu estava trabalhando e conheci o Alê no palco, né? Aí você viu que essa pessoa não era normal não, né? Não, foi assim, muito interessante, porque o Alê, ele estava numa jornada já de carreira solo. E ele estava num momento muito bom da música dele. Ele era uma pessoa que chamava muita atenção, ele tinha uma energia no palco muito bacana, que chamava a atenção das pessoas. E quando eu vi ele pela primeira vez no palco, veio aquela impressão que havia algo maior que Deus queria, né? Naquela amizade, né? Porque na verdade eu conheci o Alê através da Regina, que na época era a pessoa que cuidava da produção dele. E aí houve uma impressão no meu coração de que Deus queria algo a mais ali, que Deus tinha um plano na vida dele. Que você teve uma experiência muito linda, né? Na janela do teu quarto. Não sei se pode falar sobre isso. Sim. Ah, eu acho que sim. Isso já foi numa segunda etapa. Porque na primeira etapa, a gente tentou se aproximar do Alê. O Alê, ele viajava muito, ele ficava muito pouco aqui em São Paulo. E a gente conheceu ele nesse show, que foi no Ibirapuera, um show que era sobre... era bem na época do inverno, a gente recolheu agasalhos, né? E aí, nos bastidores, que eu ficava lá na produção, a gente tentou marcar uma conversa com ele. E aí, através de uma amiga nossa, que é a Andréia, nós marcamos uma visita na minha casa. E lá foi a primeira experiência que eu tive de conhecê-lo mais de perto. E a gente falou do amor de Deus. Naquele dia lá, ele não estava ainda entendendo nada. Entendia ele nada. Só queria sair dali. E aí embora. A gente falou de Jesus para ele, né? Foi a primeira experiência que eu tive assim com um artista diretamente, porque até então a gente conhecia os artistas um pouco mais de longe. E aí naquele dia houve uma primeira ação, mas na verdade ele se converteu foi num outro momento mesmo, de verdade, quando ele já estava tendo uma experiência maior com Deus, né, ali no Copan. E ele me ligou um dia determinado para eu fazer a produção do CD que ele estava lançando, que foi o CD Sempre Te Amarei. Sempre Te Amarei, exatamente. Gente, a Zilda tem assim uma história, né? Eu tenho uma história bem longa. Interessante que naquele dia
Deus falou comigo, que eu já estava fora do mercado, e Deus falou para mim que era para eu aceitar aquela proposta. E foi aí que começou a nossa grande amizade. Isso. A gente viajou bastante. Aconteceu muita coisa. Muita coisa, gente. Histórias Muita incríveis que dá um livro. Também, gente. Você pode rir, chorar, ter medo, tudo junto. Dá pra você rir, dá pra você chorar, dá pra você até ficar impressionado com o poder de Deus. A gente viveu coisas assim incríveis na sua cidade, que foi quando a gente conheceu. É verdade. Milagres. Eu vou contar algumas coisas que aconteceram que foram impressionantes, né? O Ale, ele sempre foi, quando ele aceitou Jesus... Para a glória de Deus. Para a glória de Deus eu vou falar. Amém? Pra Amém. glória de Deus. Quando ele aceitou Jesus, ele era muito intenso em tudo que ele fazia. E quando ele aceitou Jesus, ele tinha uma necessidade muito grande de cumprir a palavra de Deus. Então ele lia a Bíblia e ele fazia exatamente o que estava ali, literalmente. Verdade. Era assim, absurdo. Uma vez eu me lembro que Literal. Essa daí foi uma coisa literal que aconteceu, que eu não entendi muito bem, mas que houve, né, a cura. A gente estava fazendo um trabalho em Campos do Jordão, e aí lá ele tinha lido quando Jesus cuspiu na terra e curou o cego com uma massa que ele fez, né, de saliva com areia e colocou no olho do cego e ele foi curado. Aí a gente estava com um monte de gente lá querendo orar, porque depois que ele terminava o testemunho, ele gostava de orar pelas pessoas, ele gostava de abençoar as pessoas. Todo mundo. E ele ficava até a última, ele passava a noite inteirinha, trocava de camisa umas 10 vezes, porque ele suava muito de tanta intensidade. Ainda soa bastante. Né, de tanta intensidade. Agora mais ainda na África, né? Que ele, lá o sol é muito quente. forte. E ele se entregava muito mesmo, né, no amor às pessoas. E aí uma senhora apareceu com uma criança que não falava. Aí ele disse assim: a senhora crê em cura? Ela disse: crê. Então eu posso orar pela sua filha? Eu creio em milagre. Pode. Pede para ela abrir a boca, que a criança não falava. Aí ele cuspiu dentro da boca da criança. Meu Deus. Ele cuspiu, verdade. A criança começou a falar. Foi algo muito forte. Muito forte. Mas é muita coisa, né? Aí outra vez, naquela região que a Gi morava, que a gente estava na igreja do pastor Fausto. Isso, em Varginha. Em Varginha. Eu sou varginhense. Você é daquela região, né? Eu sou de lá. Naquele foi, acho que, o maior milagre que eu já vi na minha vida. Eu já vi muitos milagres, mas aquele foi uma coisa que impressionou, porque o Ale chegou para mim, né, e falou assim: Zilda, olha quanta gente que tem aqui hoje que não anda, que estava lotado de pessoas que não andavam. Né? Não, isso não foi lá não, isso foi acho que é lá em Uberlândia. Ah, foi em Uberlândia. Foi em Uberlândia. Não é o pastor Fausto? Não, Fausto de Varginha. Como chamava aquele pastor? Fausto foi o daqui, ó. Adriano, pastor Adriano, lembrei agora. E foi ato contínuo, a gente passou por Varginha, Uberaba e Uberlândia, exatamente. Lá em Uberaba, com o pastor Adriano, ou Uberlândia, tá? A gente chegou lá e tinha lotado de pessoas que tinham ido, porque o Ale tinha ido visitar uma pessoa que estava muito doente, um senhor. A gente estava no rádio dando uma entrevista. Você lembra disso? Eu saí do rádio. Você saiu do rádio. Ao Ele vivo. parou a entrevista. Esses dois é demais. Porque foram 3 coisas contínuas que eu vou contar e aí fechar. Mas eu tenho que falar de você também. É, Eu vou de falar, você. agora Você só falou do Ale. É muito amor envolvido. É muito amor envolvido, Meu Deus né? E eu do quero céu. falar disso porque isso é uma coisa que Fala. vai edificar muita gente. Fala porque você faz parte, você estava lá, você orava, E eu você intercedia. Testemunho Participou ocular. Eu sou uma do testemunha processo, ocular. né, de libertação Isso, do Ale. também, isso eu vou contar isso aí, eu fico hora contando, mas eu tô falando já lá na frente, quando ele já estava mesmo atuante como ministro da palavra, pregando o evangelho, orando e curando com o nome de Jesus. E o que aconteceu? A gente foi no rádio, naquela época a gente fazia muito rádio, televisão, para falar do amor de Deus e para contar o testemunho, porque ele fazia questão de ir em todos os lugares que ele foi do meio artístico para falar de Jesus. Isso era uma coisa que ele queria fazer. Aí a gente estava numa emissora de um rádio e um senhor, uma pessoa ligou: Ale, o meu pai está muito doente, eu gostaria que você orasse. Onde que ele está? Ele está aqui na cama. E ele tinha lido na Bíblia o dia que Jesus entrou na casa de Pedro e orou pela sogra dele e ela foi curada imediatamente. Aí a gente saiu do rádio, ele pediu licença para o apresentador e foi lá para a casa do senhor. Nós chegamos na casa do senhor, ele estava lá deitado, muito mal. E aí o Ale pegou na mão dele, eu nunca vou esquecer esse dia, falou assim para ele: Senhor, acredita em cura?
Aí ele fazia assim, porque nem falar ele falava. Ele sacudiu! Seja curado! Em nome De Jesus. Aí a pessoa levantou na hora. Então isso repercutiu naquela região. Então quando a gente foi na igreja do pastor de Uberlândia, que era o pastor Adriano, aí lotou de gente que não andava, gente com cadeira de roda, gente com muleta, todo tipo de gente. E aí a gente estava em oração, eu, ele e as meninas que trabalhavam com a gente, que tinha a Yannis também, né? E aí ele falou assim, Zilda, o que Deus está falando sobre essas pessoas? Aí Deus falou pra gente que ia curar. Ele, então amém, então nós vamos orar por elas. Isso mesmo, pode orar. Aí ele pegou uma criança, que a mãe gritando pediu pra ele. Ela não anda. Ela chora todo dia, querendo ser curada. Eu não sei mais o que fazer. Aí o Ale pegou a criança no colo da mãe, segurou assim na criança e falou, a senhora acredita em cura? Ela falou assim, então, anda, em nome de Jesus. E aí a criança saiu correndo pelo corredor da igreja, assim, onde ficava a frente do púlpito da igreja. Quando ela corria, as pessoas caíam. E quando elas levantavam, elas levantaram curadas. Naquele dia, foi curado ao mesmo tempo mais de 20 pessoas. Glória a Deus. Foi muito forte. E a terceira experiência que eu quero contar foi quando a gente conheceu a Gi. Que ali foi a última experiência que eu tive antes de te conhecer mais recentemente. Né? Naquele lá, o Senhor curou pessoas de todo tipo. Mas uma pessoa que me chamou a atenção foi um menino que tinha caído no banheiro. E o rosto dele quebrou todinho. Ele estava com o rosto todo preto, né, sangue pisado. E aí nós oramos por ele. Já conheço ele. E nós oramos no começo do culto. Aí quando terminou o culto, ele levantou totalmente curado e o rosto dele estava restaurado. Então, as coisas que a gente viveu foi muito forte. Mas muito tempo também de oração, A gente fazia dedicação, entrega. E também o Ale, ele precisava ter esse tipo de experiência, né, Zilda? Pela experiência que ele tinha tido no passado. E o que eu acho assim mais interessante é que alguém, um grupo, ou você e sua família, bom, a gente não tem tempo para falar tudo, Era a minha família e vocês meus amigos. pagaram um preço Sim. de oração, de amor E de entrega. e de entrega, né? E hoje em dia nós precisamos disso, pessoas de assim. pessoas que escolham pagar um preço, porque hoje a gente vive um evangelho que as pessoas, no geral, não estou julgando ninguém, mas no geral a gente busca muito, né, a nossa paz espiritual, o nosso encontro, a direção que Deus tem para nós, e não é todo mundo que está disposto a pagar um preço por um próximo, né? Sim. Mas o Senhor nos chama para isso. Sim. Bom, esse grupo de oração, ele se reunia toda quarta-feira. A gente ficava em oração e jejum e naquele momento nós vimos Deus salvar muitas pessoas. Amém. Inclusive pessoas que hoje já estão aí na obra, mas o Ale foi a pessoa que Deus colocou do meu lado. Do 100, Um ele filho, colocou né? como se fosse um filho, né? E até hoje a gente E tem, até né? hoje, e deu, naquele dia desse milagre que eu falei, desse rapaz do rosto, eu conheci você. E depois de muito tempo, quando o Ale falou pra mim, Zilda, eu vou casar com a Giovana, Deus já tinha confirmado no nosso coração, porque Deus tinha falado várias coisas. Então, a vida do Ale e o Ministério de Oração 40 Semanas foi muito assim, importante pra minha vida. Até hoje existe esse ministério, né? A gente, na época do CD, inclusive, se você olhar lá no CD, vai estar lá, porque a gente tem que honrar quem merece honra. Pessoas que participaram desse grupo, alguns já estão na presença do Senhor. Eu acho que a vida de oração é algo que tem que ter permanência na vida do crente. Amém. Porque não adianta nada a gente fazer as coisas se Deus não estiver no controle de todas as coisas. Né? E é através da oração, do jejum e principalmente da obediência, porque não adiantava nada a gente ter um grupo de oração e o Ale não ser uma pessoa que fosse receber a palavra, né? O evangelho. Então, o ministério de vocês eu admiro muito, porque é um ministério que tem mudado a vida daquelas pessoas da África. Amém. E tem mudado a vida de muita gente aqui no Brasil. Amém? Amém. Eu acredito nesse trabalho que vocês fazem e tem sido uma bênção estar com vocês até hoje. Amém, Zê, eu queria te pedir para dar um último conselho para quem está escutando a gente, para quem está assistindo. Que mensagem você passa para essa geração de novos convertidos, de pessoas que talvez não viveram algumas experiências que a gente tinha antigamente, né? Que mensagem você pode dar para eles? Queria que você fosse
uma pessoa que acreditasse na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a única verdade e é a única coisa que realmente muda a vida das pessoas. Que você reconhecesse que sem a presença de Deus, através do Espírito Santo, você não pode fazer nada. Você não pode. Então a oração, uma vida de oração, de consagração, de jejum, é vital para você se tornar uma pessoa que tenha intimidade com o Espírito Santo. Mas sobretudo, que você tenha pessoas de confiança para caminhar. Pessoas que você pode orar com elas, né, e repartir a carga. Eu acredito que existem pessoas que estão na linha de frente, como o Alê, viajando pelo mundo inteiro, fazendo a obra de Deus. E existe aqueles que estão aqui do lado de cá, segurando a corda. E também aqueles que investem. Então, eu acho que a obra missionária, ela é feita de 3 partes, né? Oração, trabalho e investimento. Então, você que é jovem, não deixa de buscar a vontade de Deus. O que eu mais admiro na vida do Alexandre é a entrega que ele fez para Deus. O que eu mais admiro na sua vida é a entrega de vocês jovens ainda entregar tudo que vocês tinham, inclusive a vida. Você jovem que está me ouvindo, creio que Deus pode te usar aí, na sua juventude, com toda a sua energia, porque você é forte. E a Bíblia diz, né, que o Senhor ama os jovens porque eles são fortes. Então é isso que eu digo para os jovens. Glória a Deus. Gente, é muita coisa, vocês não têm ideia, é muita história para contar. A gente não tem tempo, é pequenininha a nossa conversa, mas eu tenho certeza que o Senhor te tocou de alguma forma. Deixe-se ser usado por Deus. Pague o preço de oração, de amor, de amizade, né, Zi? É importante ter amigo, é importante ter aquela pessoa que você olha no olho e que você sabe que ela vai te falar aquilo que o Senhor tem, que vai te abraçar em oração e que vai te alertar também. A Zilda é uma preciosa, uma amiga, irmã e uma mulher de Deus. E eu louvo a Deus e obrigado por participar de mais um Gente Como a Gente! Gente como... Vai. Pegando ali, não pega lá. 1, 2, 3 e... Para. 1, 2 e... Gente como a gente! Simples como a gente! Porque a Zi merece! Sanduichinho! Gente, é uma história de amor, gente. Ó, É muito bonito. Zildinha, ó. 9 meses gerando essa pessoa. Mulher de Deus. Mulher de Deus. Ela é quase uma sogra.